Vamos nessa aula mostrar uma nova implementação para a nossa aplicação. Nessa aula, nós iremos implementar uma validação no nosso cadastro de estilos. Nós vamos verificar se um estilo de produto que eu esteja cadastrando, digamos um estilo doce, estou falando de vinho, né? Estilo doce. Se por acaso aquele estilo doce já existir lá na minha tabelinha do banco de dados, na tabela estilo do banco de dados, eu vou fazer uma validação. Eu não vou permitir que o usuário entre com essa informação dentro do banco de dados. É o que a gente vai fazer. Só que antes, a gente vai dar uma repassada naquela atividade que nós deixamos na semana passada, que é exatamente o cadastro do estilo de produto. Então, eu vou dar uma passada assim rapidamente nessa primeira parte em todas as telas que deveriam ser implementadas, né? E a gente vai aproveitar fazendo assim uma revisão e mostrando para vocês que, de agora em diante, com a estruturação da nossa aplicação, eu posso implementar qualquer cadastro dentro da minha aplicação, que, na verdade, vai ser sempre a mesma lógica que nós vamos utilizar. Serão sempre as mesmas classes. Quer dizer, nós já definimos um padrão para o nosso projeto. É isso que eu vou mostrar para vocês nessa primeira parte. Então, vamos lá. Então, aqui eu comento sobre aquilo que a gente vai fazer nessa aula, né? E lembrando de que essas implementações do cadastro de estilo diz respeito àquele roteiro que eu também havia passado na semana passada, que é um roteiro que nos orienta à implementação de novos cadastros. Então, vamos lá. Então, bom, para começar, em primeiro lugar, a gente precisa dar uma verificada na nossa tabela. A gente precisa verificar, obviamente, nós criamos, isso já foi numa aula anterior, nós criamos uma migration, né? Que é uma estrutura, um SQL, um script SQL, que serviu para criar a tabela de estilo. Então, nós já temos essa tabela criada no nosso banco de dados. Da mesma forma que nós temos, inclusive, alguns dados que nós já inserimos nessa tabela. Aliás, eu vou até mostrar para vocês, vou abrir aqui meu Workbench, né? Enquanto ele abre, enquanto o Workbench abre, a gente continua falando aqui, né? Opa, já abriu rápido, inclusive. Então, ó, nós vemos que podemos observar que temos aqui a nossa tabela de estilo já criada, com dados, inclusive, que nós já definimos, que já cadastramos, inclusive. Então, a tabela está criada lá no nosso banco. A gente segue para a aplicação. Então, aqui eu mostro também na nossa transparência, que eu vou disponibilizar para vocês. E aqui a gente começa a implementação no nosso código. Então, em primeiro lugar, o que nós fizemos? Nós implementamos o nosso modelo. Então, nós já tínhamos isso aqui, já definido anteriormente. Essa classe estilo, ela foi necessária, porque quando nós implementamos o cadastro de produto, não necessariamente ele faz um relacionamento com a tabela de estilo, né? Um estilo pode conter vários produtos, e quando eu cadastro um produto, necessariamente tem que formar o estilo do produto. Então, nós já tínhamos essa estrutura já criada. E aí eu pedi para que vocês observem que eu vou exibir todo o código que foi implementado, tá? Então, no vídeo, vocês vão poder, inclusive, acompanhar e comparar com o código de vocês, tá? Sem mesmo olhar o código que eu enviei. Bom, aqui é onde nós inserimos as validações. Então, nós implementamos aqui essas duas anotações, o not blank e o size. Essas implementações, lembrando, né, de que, né, deve haver aqui as importações, né, as importações para essas anotações que nós implementamos. Quer dizer, not blank é porque eu vou dizer que o nome é obrigatório, e no size
eu indico uma quantidade máxima de caracteres para o estilo de produto. Então, a gente implementou isso. E aqui eu só mostrei o restante do estilo .java, que é a nossa classe de modelo que a gente está passando. Bom, depois disso, eu dou aqui uma repassada em uma classe que já existia, mas de qualquer forma a gente vai dar uma conferida. Essa classe aqui nós já explicamos numa aula anterior, que é uma classe converter, que nós utilizamos para poder converter uma string, né, que é um valor que a gente digita como string, para um valor inteiro, valor longo, né, um tipo inteiro. Então, esse converter aqui foi necessário por conta disso. Esse estilo converter que implementa esse converter aqui, que é uma classe que a gente utilizou na nossa aplicação. Né? Está dentro lá do pacote converter do Spring, né? Oferecido pelo Spring. Bom, e aí nós temos aqui o nosso HTML. Esse HTML que, inclusive, eu vou aqui, ó, alternar aqui para a nossa página. Esse aqui que é o nosso HTML. E aí eu quero lembrar vocês de uma coisa assim muito interessante, que nós criamos o nosso HTML, os nossos templates, na verdade, ele é dividido em fragmentos, vocês se lembram disso? Então, toda essa parte aqui do cabeçalho, essa parte lateral, a parte do rodapé, tudo isso fica dividido em fragmentos, de maneira que o nosso HTML, no caso, o cadastro estilo.html, ele diz respeito apenas a esse miolinho aqui, ó, que a gente trabalha, tá? Então, nos outros formulários que nós fomos implementar na nossa aplicação, a nossa preocupação é só com esse miolinho aqui, tá? Então, está aqui o nosso HTML, que nós fizemos. Inclusive, eu dou uma passada aqui geral, né? Ou melhor, eu dou uma passada só na parte que diz respeito ao estilo, né? Que nós utilizamos. E depois a gente já entra aqui na parte do controller. Esse aqui é o nosso controlador. Dentro do pacote controller, nós temos aqui o estilo controle. E esse cara é o maestro, né? Ele é o maestro. Ele foi construído com base no nosso Produtos Controller. Então, aqui nós vamos mapear a rota /estilos/novo. Quando eu vou lá na minha aplicação, eu coloco lá localhost 2.8060, que é o nosso domínio, localhost, que é a nossa máquina local, a porta 8060, e a nossa aplicação, que é o estoque, né? Poderia ser o warehouse, né? Que é uma outra versão que nós temos, e a nossa rota, que é a /estilos/novo. Tá? Então, essa rota /estilos/novo, que nós mapeamos aqui de acordo com o verbo get, ou método get, né? Que é quando nós fazemos aqui uma primeira submissão. Deixa eu, inclusive, dar uma olhadinha, a aplicação já está no ar. Então, quando eu faço aqui uma submissão, né, eu fiz uma requisição, ele vai me retornar esse HTML. E isso aqui que diz aqui a nossa classe estilo controle. Ele devolve o nosso HTML. E aí, continuando aqui a lógica do HTML, a gente define também a rota /estilos/novo, só que no método post, que é quando a gente submete. Quando eu digito aqui um valor e submeto, ele desenvolve toda a nossa regrinha, que a gente vai comentar um pouquinho mais daqui a pouquinho. Ok? Bom, vamos lá. Inclusive, a gente vai mudar isso aqui, né? Que nós implementamos agora uma nova restrição, uma nova crítica, uma nova regra de negócio. A gente vai mostrar como é que isso aqui vai ser modificado. Então, aqui, basicamente, é o que a gente já tinha visto lá no produto. Segue a mesma analogia do cadastro de produto, tá? Bom, em repository, a gente precisou criar também a nossa interface estilos. Por que foi necessário? Porque aqui, ó, voltando aqui um pouquinho no controle, vocês observem que a gente criou aqui o método salvar, e esse método salvar é um métodozinho que diz respeito a uma regrinha de negócio que a gente tem, que ele utiliza o JPA Repository.
nós utilizamos um método lá do JPA Repository. Então, é por isso que necessariamente eu preciso estender o nosso JPA Repository, né? Caracterizando aqui o nosso estilo, a nossa classe de estilo. Tá? Você vê que ele é muito simples, né? Na verdade, nós não implementamos nada, nós apenas estendemos o JPA Repository. Na segunda parte dessa aula, você vai ver que a gente vai, sim, fazer uma implementação nesse repositóriozinho aqui, tá? Bom, e aí nós temos a nossa classe cadastro estilo service. Essa é a nossa classe que diz respeito a um serviço, ou seja, as nossas regras de negócio ficam aqui. Então, vocês observem que, olha, nessa classe cadastro estilo service, nós utilizamos o método save. Esse método save, que por sua vez nós estendemos lá do JPA Repository, né? Nós estendemos isso aqui de lá. Ok? Por conta disso eu posso utilizar esse save, né? E aí nós criamos um método salvar, para a gente poder implementar esse método save, que nós estendemos o JPA Repository. Esse método salvar aqui, que é o mesmo, deixa eu voltar um pouquinho, que nós utilizamos aqui, ó, dentro da nossa classe estilo controller. Tá? Aqui. Beleza. Inclusive, eu errei até o nome dessa classe. Nessa versão eu mantive estilo controller, mas na próxima versão eu vou alterar isso aqui para estilos controller, tá? Para poder seguir o mesmo padrão do produto. Muito bem. Então, depois do cadastro estilo service, acabou. A gente sobe a aplicação. Com a aplicação no ar, a gente faz o teste. Então, inclusive, eu, quando implementei isso aqui, olha, eu digitei, eu não tinha ainda isso aqui está online, tá? Eu estou mostrando aqui, eu vou até executar aqui meu Workbench. Então, eu estou mostrando para vocês que eu tenho agora os 6 códigos, mas antes de gravar o 6º código, esse aqui foi exatamente o momento em que eu gravei. Eu executei a aplicação, digitei lá estilos /novo na minha rota. Quando ele me trouxe o HTML, eu digitei novo e cliquei no salvar. Ao clicar no salvar, ele criou lá o nosso código 6, né? É autoincremento, código 6, correspondendo aí ao estilo doce que eu havia cadastrado. Maravilha. Ok, então, isso foi o exercício que eu passei na semana passada e essa é a implementação que nós fizemos, tá? Já mandei para vocês, né, o código, já compartilhei para vocês, então já está todo mundo com o código e agora, se alguém teve dúvida ainda, né, hoje já deu para poder esclarecer. No final da aula a gente vai abrir um espaço aqui para algumas perguntas. Bom, agora a gente vai continuar para a segunda parte. E nessa segunda parte da aula, nós vamos implementar aquela validação que eu havia comentado para vocês. Essa validação, ela vai verificar se já existe o nome do estilo cadastrado. E para isso nós vamos implementar uma pesquisa customizada. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção nessa segunda parte, onde a gente vai enfatizar a criação de uma regra de negócio para a nossa aplicação. Então, imagine que você tenha que implementar uma regra de negócio referente a uma determinada classe da nossa aplicação. Imagine que, por enquanto, eu tenho produtos, eu tenho estilo, eventualmente eu posso ter um cadastro de clientes na minha aplicação, né? Então, se eu fosse implementar alguma regra de negócio para clientes, eu faria o mesmo que eu estou fazendo aqui para os estilos. Se eu quisesse implementar uma outra regra de negócio para produto, eu faria exatamente aquilo, seguiria exatamente essas regrinhas que eu vou mostrar para vocês aqui. Nesse caso, a minha regra de negócio, ela exige que eu implemente uma pesquisa customizada. Até então, a gente está utilizando só os métodos do JPA Repository, né? Na verdade, do Spring Data JPA.
né? Então, eu estou utilizando aquele find all, né, que são aqueles métodos que traz todos os dados. Só que agora eu vou criar um método específico. Eu vou criar um método chamado find by nome ignore case. Vamos ver como é que a gente vai criar isso aqui. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou abrir aqui o meu repository, meu pacote repository. Vou mostrar para vocês que na nossa aplicação eu vou compartilhar esse código para vocês também. Então, eu vou abrir aqui, ó. Vou mostrar para vocês que agora no estilos, olha, eu implementei esse método chamado find by nome ignore case, tá? Como eu estou mostrando aqui na nossa apresentação, tá? Find by nome ignore case. Quer dizer, esse método que nós criamos aqui, ele vai receber um nome e eu vou fazer uma pesquisa. E aí, pessoal, vocês vão se lembrar de que numa das nossas aulas anteriores eu mostrei para vocês que a partir do Java 8 nós podemos utilizar esse optional aqui, ó. Essa classe optional, ela é muito interessante. Eu estou passando para ela minha classe estilo e por meio desse optional, eu posso utilizar alguns métodos onde eu vou combinar com esse método find by nome ignore case. É um método que eu estou criando que vai receber um nome que eu vou pesquisar esse nome. Tá? Então, vamos ver como é que a gente vai implementar isso, né? Bom, então, isso aqui, esse é o nosso gerador de consulta do Spring Data, JPA, que a gente vai utilizar para poder fazer essa pesquisa. Então, vamos lá. Vamos ver como é que a gente vai implementar isso. Agora, nós abrimos aqui o nosso cadastro estilo service. Eu vou sempre abrir o nosso código aqui, para a gente poder estar acompanhando por aqui também, tá? Aqui em serviço, eu tenho um cadastro estilo service. Nós já tínhamos isso aqui, a gente já tinha implementado, né, isso aqui. Só que agora, vocês se lembram, né, que a gente tinha esse save aqui, só que agora nós fizemos essa implementação, que eu quero chamar a atenção de vocês. Tá? Então, o nosso foco agora é nessa implementação. Então, até então, o meu salvar, ele simplesmente executava o método save. Só que agora, antes de salvar, eu vou fazer essa verificação. E essa verificação é exatamente o seguinte: não posso permitir que um nome que já esteja no nosso banco de dados, vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho, por exemplo, doce, que é o estilo. Se eu entrar aqui na tela e digitar o doce novamente e clicar no botão salvar, ele não pode me permitir que eu grave novamente esse dado. Muito pelo contrário, ele vai me apresentar uma mensagem de validação, uma mensagem de erro, dizendo que eu não posso, que esse nome já está cadastrado. Vamos ver como é que a gente fez isso, tá, na prática. Vamos lá. Vamos seguir aqui o nosso roteirinho, que esse roteirinho é a base para vocês estudarem, né? Então, vamos lá. A nossa regra de negócio é essa. Nós não vamos permitir a gravação de um nome já existente na tabela do banco de dados. Nós vamos lançar uma exceção e chamaremos de nome estilo já cadastrado exception. Então, eu vou verificar, existe essa informação na tabela? Se existir, eu lanço essa exceção. Eu chamo esse método, essa classe, na verdade, é nome, estilo, já cadastrado, exception. Eu lanço essa exceção. Como é que a gente faz isso? Vamos olhar aqui o código. Eu vou utilizar aqui o optional, como eu falei com vocês, né? Passando o estilo, que é a classe que eu vou verificar, e aqui eu crio um objeto chamado estilo option, né? Representando aqui a minha classe option, que vai receber o quê? Que vai receber uma pesquisa com base no meu objeto estilos, que eu vou colocar find by nome ignore case. Lembrem-se de que esses estilos aqui, olha, eu não mostrei os imports, mas eu vou abrir o meu código aqui, ó, vou mostrar para vocês.
abrir aqui no Eclipse, aqui, ó. Vou mostrar os códigos aqui para vocês observem, olha, que esse estilos aqui, olha, é um objeto que está associado aos estilos. E quem são esses estilos? É o meu repository, tá? Está dentro aqui do repository, ó, tá? E lá dentro do repositório, estilos, vocês se lembram que está lá o nosso método, né? Que a gente criou. Muito bem, então eu volto aqui para o nosso cadastro estilo service, que é onde eu vou definir o serviço, as regrinhas de negócio. E aí eu executo esse método referente à minha interface estilos, né? E passo para dentro dela o quê? Eu passo o quê? O nome que eu digitei. Então, aqui a coisa é toda sincronizada. Aqui eu coloco o objeto.getNome. Por quê? Porque eu passei esse objeto para o salvar. Olha. Por quê? Porque quem que eu quero salvar? Eu quero salvar o estilo. Então, esse objeto eu passo aqui para dentro. Só que antes de salvá-lo, eu vou verificar se o nome que está nesse estilo, né? E vocês se lembram de aulas anteriores, eu sempre estou, às vezes, um pouco repetitivo para poder ficar bem claro, esse nome está associado com o que eu vou digitar aqui, ó. Então, lá no meu HTML, vocês se lembram que eu criei uma associação dessa caixinha de texto com o meu objeto. E eu associei as propriedades, né? No caso, a propriedade do nome. Então, eu passo o nome para dentro do objeto e eu faço uma pesquisa em cima do que foi digitado. Esse meu optional, estilo optional, que é o objeto, ele vai receber o retorno da minha pesquisa. E aí, esse optional, ele tem um método que eu posso utilizar, que é o método isPresent, ou seja, se tiver presente, ou seja, se existir esse código, ou seja, caso o nome exista, né, o que eu faço? Eu lanço uma exceção. Aqui a gente vê na prática a utilização do exceptional. Né? Então eu faço throw new, chamo esse nome, estilo já cadastrado exception. Aí eu passo como parâmetro essa mensagem de eu. Ou seja, a mensagem que vai aparecer lá na minha tela é nome do estilo já cadastrado. Então, por exemplo, se eu digitar aqui o doce, ó, isso aqui já é minha aplicação que eu estou rodando, tá? Desculpem. Se eu digitar aqui o doce e clicar no salvar, ele tem que dar essa mensagem, ó, nome do estilo já cadastrado, que é exatamente essa mensagem aqui, ó, que ele vai mostrar. Então, eu vou abrir essa classezinha aqui, o nome estilo já cadastrado, ó, vou mostrar para vocês. Ó, esse nome estilo já cadastrado, ele está onde? Eu criei ele aqui dentro, ó, dentro de exception. Então, dentro do meu serviço, eu criei aqui um pacotezinho exception com essa classe nome estilo já cadastrado. Ok? Então, aqui no serviço, ó, voltando aqui, quando eu lanço essa sessão, eu estou mandando executar essa classe, em que eu passei como parâmetro essa mensagem. Nome estilo já cadastrado. Então, ó, eu seguro a tecla Ctrl e clico com o botão esquerdo aqui, automaticamente ele já abre para mim essa classe, tá? Então, eu faço isso aqui, ó. Ele já abriu essa classe para mim aqui, ó. E essa classe aqui é uma implementação de uma exception que eu quero utilizar. Só que eu quero utilizar o quê? Eu quero utilizar uma exception já existente. Eu não vou criar, eu vou simplesmente reaproveitar, eu vou reutilizar, que é um conceito de orientação a objeto. Então, esse meu nome, estilo já cadastrado exception, ele estende uma classe de exceção chamada runtime exception, quer dizer, é uma exceção de execução. Então, com isso aqui é uma receitinha de bolo, a gente tem que definir, né, uma serial version UID, isso aqui eu já falei em aulas anteriores também sobre isso. E aqui eu tenho um método, nome, ou melhor, o nosso construtor, né, que é o método construtor, que tem um método construtor, vocês lembram do conceito, ele é um método que tem o mesmo nome da classe. Ele recebe a minha mensagem e faz um super message.
Esse super, vocês devem se lembrar das nossas aulinhas iniciais de Java, o super, ele manda executar o método construtor da superclasse. Então, aqui, olha, o meu nome estilo já cadastrado exception é uma classe, que eu estou estendendo a classe runException. Dentro do conceito de orientação a objeto, essa é uma classe, essa aqui é uma superclasse, é uma classe que está num nível superior a essa minha classe. Esse método super, ele faz com que eu execute o construtor dessa classe runTimeException. Então, quando eu faço isso, automaticamente, o que acontece? Vamos voltar lá para o cadastro estilo. A gente volta para cá. Quando a gente lança uma exceção, o que acontece? Eu não vou, obviamente, executar isso aqui, porque eu lancei a exceção. Como eu lanço a exceção, aonde que eu vou? Eu volto lá para o meu controle, para o meu estilos controle. Então, vamos lá. Estilos controle. Eu vou abrir aqui, ó. Aqui no estilos controle. Vocês se lembram que aqui, o que a gente fez? Aqui, olha, é o método post, né? Então, quando eu clico aqui no salvar, o que acontece? Ele não vai executar essa rota. Essa rota aqui é a rota get. Estou dentro do estilo controller, tá? Ele vai executar essa rota. Então, o que ele faz? Nessa primeira parte do código, eu verifico se há algum erro no meu formulário. Se tiver algum erro, eu volto. Vocês se lembram que isso é implementado por esse valid aqui, ó. Esse valid. Eu valido de acordo com aqueles erros que eu defino. Vamos recapitular? Ó, deixa eu fechar aqui esse cadastro produto. E aqui eu vou mostrar, deixa eu fechar também. Não, isso aqui eu vou deixar aberto por enquanto. Deixa eu fechar isso. CSS aqui, esse layout padrão também. Esse cadastro rápido também. Agora sim. Aqui eu tenho estilos controller, né? Beleza. Então aqui, quando eu faço essa verificação de has error, esse has error ele verifica se tem erro de acordo com essas definições que eu fiz aqui, ó, lá no meu modelo. Vou abrir aqui, ó, modelo, estilo, né? Minha classe estilo, que foi o que a gente fez lá no início da aula. Vocês se lembram? A gente implementou esses dois erros aqui, ó. Se acontecer isso, se eu não preencher nada ou se eu preencher um nome muito grande, ele cai nessa validação. Ele cai nessa validação aqui e volta. Nesse caso que nós implementamos aqui, ó, eu vou abrir aqui o navegador. Essa crítica não foi uma crítica de um nome muito grande e nem de alguma coisa que eu não preenchi. Foi um outro erro. Esse erro já não faz parte dessa primeira crítica. Esse erro, ele acontece por meio dessa minha implementação. Então, agora a gente vai relembrar alguma coisa que a gente aprendeu no passado, no nosso curso, que foi o try. O try e o catch. Ou seja, eu tento executar alguma coisa. Caso haja uma exceção, eu executo o catch. Bom, e aqui eu estou tentando salvar. Ó, tente executar o salvar, que é o método salvar. Esse método salvar está onde? Estilos, cadastro, estilo service aqui, ó. Aqui o método salvar está aqui, ó. Eu tento fazer isso. Eu já comentei sobre essa implementação. Se houver um erro, eu lanço uma exceção. E aí eu volto para o meu estilo controle. Eu tentei. O que aconteceu? Se houve um problema, aquela minha rotina, o cadastro estilo certo, ele lançou uma exceção. Então, nessa minha tentativa, houve uma exceção. Então, eu entro no catch. E o que o catch faz? Nome, estilo, já cadastrado exception. Então, ele executa essa classe que exibe aquela mensagem de erro. Na verdade, essa exibição não é proporcionada
por isso aqui, por esse nome, estilo já cadastrado. Ele é exibido por esse reject value, por meio desse result. Vocês se lembram que a primeira validação que nós fizemos foi com base no valid. Já o bind result é um outro tipo de objeto que nós definimos com base na classe bind result. E aí ele me oferece um método chamado reject value. Então, ó, result, que está aqui, result, objeto result, ponto reject value. Quer dizer, eu estou rejeitando aquela informação. E aí, é uma coisa até interessante, esse método reject value, é que eu tenho que dizer para ele, eu tenho que passar para ele 3 parâmetros, obrigatoriamente. No primeiro parâmetro, eu digo para ele que o nome, que é o que está sendo rejeitado, né, que é a informação rejeitada, e aí eu tenho que repetir, é isso mesmo, eu repito, né, não sei porquê, coisa do Spring, repito 2 vezes esse e.getMessage. Esse getMessage diz respeito ao quê? Aquela mensagem de erro que eu havia apresentado. Tá certo? Com isso, ele captura esse erro, lá no meu HTML já está previsto, né? Se houver algum erro, ele captura e mostra aqui, e ele vai exibir essa mensagem. Ok? E depois que ele exibiu essa mensagem, ele retorna, ele chama o método novo novamente, que é o método novo que está aqui, ó, e passa o objeto. Quando ele passa o objeto, eu mantenho o nome que foi digitado errado. Tá? Então, é uma lógica, assim, relativamente simples, com um entendimento relativamente simples. Tá? Ou seja, eu faço uma verificação se houve algum erro lá naquele método, que é uma regrinha de negócio que eu implementei, que está lá no cadastro estilo service, e salvar. Está aqui, ó. Quer dizer, se houve algum erro, eu lanço uma exceção. Aqui no controle, eu vou e capturo essa exceção. Tá? E faço o tratamento. No caso, eu exibo uma mensagem e volto com o formulário. E aí eu não desço, né? Porque como eu retornei daqui, porque se eu passar, eu venho aqui e faço a gravação, né? Ou melhor, eu mando a mensagem de que foi salvo com sucesso. Na verdade, não foi salvo com sucesso. Ele foi rejeitado por conta de que não conseguiu gravar aqui no meu método na minha classezinha de negócio, onde eu salvo, né? Ele não conseguiu, então ele voltou, ele deu a crítica e retornou, que é o que a gente viu aqui na prática. Né? Bom, eu procurei repassar todo o código que foi implementado para esse tipo de regrinha de negócio. Tá? Eu fiz todos os comentários aqui necessários para que vocês revejam depois essa explicação, façam isso, implementem isso, para que vocês possam ver na prática como é que isso funciona. Tá? Um detalhezinho operacional é o seguinte, quando estava digitando aqui, eu estava dentro do cadastro estilo service, quando eu fui criar essa classezinha aqui, ó, o Eclipse ele dá uma opção que se você clicar em cima, se você criar essa classe, segurar o Ctrl e clicar com o botão esquerdo, ele te permite automaticamente implementar isso. Ele cria para vocês, tá? Automaticamente essa classe. Tá? Então, ele criando essa classe, eu até coloco aqui esse detalhe. Tá? Quando você segura o Ctrl, clica com o botão esquerdo, aí ele abre essa classe automaticamente nessa tela. Ele já cria aqui, ó, automaticamente, já cria inclusive esse pacote exception. E aí você digita, né, esse código, que é referente à nossa classe de exceção, que eu já havia comentado, né, com o método construtor, para poder executar o método construtor da minha superclasse, que é o runtime exception, que é essa classe de exceção, faz essa digitação, prossegue. Aqui, eu repassando, né, eu mostro para vocês que no momento em que eu lanço essa exceção, obviamente ele já cria esse import para mim, fiquem atentos, né? Eventualmente você tem que implementar esse import.
E aí eu finalizo tudo lá no estilo controller, né? No estilo controller, que eu mostrei para vocês. Aqui, a gente vai fazer aquelas... aqui o detalhe. Aqui eu aproveitei para alterar de estilo controller para estilos controller, tá? Então foi por isso que eu cliquei com o botão direito aqui, ó. Vim em refatorar, rename, e aqui eu renomeio para estilos controller, tá? Esse detalhe aqui não pode esquecer. Só para a gente manter um padrão, né? E aí depois eu explico aqui aquilo que eu já vi, que eu já expliquei com detalhes lá no nosso código, tá? A implementação do try e do catch. Lembrando aqui, né, das minhas importações, né? Tal. E aqui eu mostro para vocês que o código já existe, né, que o doce aqui já existe lá no nosso banco de dados, e quando eu tento cadastrar, ele não permite. E o mais interessante que eu quero chamar a atenção de vocês, eu vou abrir o código aqui, ó. Eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês, eu não sei se vocês observaram isso, mas lá no nosso repositório, estilos, né? Nosso repositório, quando nós demos esse nome aqui, ó, find by nome ignore case, esse ignore case aqui diz o seguinte: se eu digitar doce como está no meu banco de dados, começando com a primeira letra em maiúsculo, ele não deixa gravar. Mas se eu tentar também digitar doce com letras minúsculas e tentar salvar, ele também não vai deixar. Tá? Então, deixa eu abrir o código de novo aqui. Esse ignore case é exatamente isso. Quer dizer, esse case aqui ele está ignorando. Eu posso estar usando caixa alta ou caixa baixa, letra minúscula ou letra maiúscula. Tá? De qualquer forma, ele vai rejeitar. Se ele identificar isso lá na minha tabela do banco de dados, ele vai rejeitar. Tá? Bom. E aí eu mostrei aqui, né, que quando você executa, observem que aqui ele mostra que ele faz o select, tá vendo? Esse find é exatamente esse select que ele executa. Então, o nosso o string data, né? O spring data, né? JPA, quando você executa aquele find by, nome ignore case, ele faz essa pesquisa, ele transforma isso aqui num SQL para a gente. Esse é o papel do Spring Data JPA. Muito legal, né? Não preciso me preocupar em escrever SQL. Eu simplesmente utilizo o método, que ele faz o SQL para a gente, tá? Eu passo o nome como parâmetro, ele faz o select e faz o where também. Vocês que já estudaram o banco de dados, vocês se lembram disso, né? Muito bem, aqui eu apresento para vocês, né? As minhas regrinhas de negócio, inclusive eu até boto aqui um detalhe final, lembrar sempre que as regras de negócio em uma aplicação devem ser sempre desenvolvidas em classes do pacote service. Então, esse pacote service aqui é para você implementar classes que dizem respeito a regras de negócio, como é o caso, tá? Como nós fizemos aqui no nosso cadastro estilo service, ok? Muito bem, e com isso, a gente encerra esse momento da aula e a gente finaliza dessa forma, tá? Mostrando para vocês que essa implementação que nós desenvolvemos e que o ponto alto dessa aula, sem dúvida, foi essa implementação de regras de negócio. Mas foi muito interessante nessa aula a gente mostrar também alguns conceitos do Java, né? Como reusabilidade, né? A parte de exceção, nós implementamos na prática uma exceção, né? O lançamento de uma exceção, onde nós criamos uma classe estendendo uma classe runException, que é uma classe do Java. Tá? Então, com isso, a gente finaliza aqui essa aula. Espero que vocês tenham entendido.